Olá, alunos! Na nossa videoaula de hoje, vamos tratar sobre perfil da abordagem de projetos interdisciplinares. Nosso objetivo é justamente estudar as características, as finalidades da pedagogia de projetos para a educação e sua relação com o currículo escolar. O que são projetos interdisciplinares? Você já participou de algum projeto interdisciplinar na sua escola ou então fora dela? Então vamos assistir o clipe? Prestaram atenção ao clipe? Observaram bem? O que as crianças estavam fazendo? Como que elas se organizaram? Elas tinham planejamento? E o que foi feito do seu esforço, o produto final do resultado de toda a sua atividade? Na confecção do avião, as crianças estavam motivadas porque trabalhavam através da brincadeira. E a brincadeira é coisa séria para a criança. Mesmo brincando, as crianças precisaram planejar o que queriam fazer, ou seja, desenhar exatamente como iriam realizar a construção do avião. Depois, registraram as fases de execução e avaliaram em conjunto como ficou o resultado de todo o seu trabalho. Esse exemplo ilustra que os projetos interdisciplinares inseridos no currículo escolar, além de provocarem o desenvolvimento intelectual das crianças e o desenvolvimento da sua mente, também provocam um sentimento epistemológico, ou seja, a busca do conhecimento pela criança para muito além do que exige a escola. Os projetos interdisciplinares também ajudam a futuros colecionadores, pesquisadores, enfim, estudiosos a encontrarem os seus interesses de estudo. Através do cultivo do espírito científico na busca da resolução de problemas da vida diária. Projeto interdisciplinar é o estudo aprofundado de um tópico que uma ou mais pessoas realizam, onde elas planejam um processo encadeado de atividades com vistas a um evento final culminante. Então você sabe basicamente o que é um projeto interdisciplinar? Um projeto é considerado interdisciplinar por dois motivos. Primeiro, porque ele dialoga com várias áreas do conhecimento: desenho, pintura, escrita, leitura, cálculo, artesanato, enfim, diversas linguagens dialogando. Também porque permite que a criança possa se expressar nessas diversas linguagens, múltiplas e diferenciadas. Os projetos interdisciplinares também usam as múltiplas linguagens para favorecerem o desenvolvimento da representação na criança. Mas será que os projetos interdisciplinares são trabalhados apenas na escola? Confira o clipe. Como vimos no clipe, os projetos interdisciplinares não são usados apenas na escola. Eles também podem ser usados na construção civil, nas pesquisas universitárias e na produção teatral. Você percebeu? Os projetos podem ser utilizados em todas as tarefas humanas que requerem busca do conhecimento ou algum empreendimento. Mas então, na escola,
Quando que o professor pode iniciar o trabalho com projetos? Quando as crianças já podem iniciar o seu trabalho com projetos. Quanto tempo um projeto pode levar? Enfim, são algumas questões que nós temos que começar a elucidar para iniciar a prática da pedagogia de projetos interdisciplinares na escola. Então, quando o professor pode iniciar os seus projetos interdisciplinares na escola? É importante que o professor tenha certeza que esse tipo de metodologia venha ao encontro também das necessidades e dos interesses dos pais e dos outros professores, dos dirigentes da escola. Então, é preciso que o professor comunique com antecedência as suas intenções, para que haja uma conversa franca, um diálogo aberto entre toda a comunidade escolar, ouvindo as opiniões dos demais e inserindo essas opiniões no planejamento do seu projeto. É fundamental o professor observar como vai a sua turma, qual o seu nível de autonomia, como tem ido na disciplina em relação aos projetos coletivos, aos trabalhos em grupo. Será que a turma possui um nível de cooperação suficiente, um nível de autonomia suficiente que possa sair com o professor da escola, visitar museus, visitar exposições, visitar ateliê de artistas? E a partir de que idade as crianças já podem se envolver com os projetos? Segundo as pesquisadoras Lilian Katz e Miriam Schad, as crianças podem se envolver com os projetos a partir dos 4 anos de idade. Porque é geralmente a partir dos 4 anos de idade que a criança começa a desenvolver a representação simbólica. É quando ela, por exemplo, ao desenhar, pensa no que vai desenhar antes mesmo de começar a atividade. Ou seja, é a partir dos 4 anos que a criança começa a utilizar as múltiplas linguagens expressivas para expressar os seus sentimentos, seus pensamentos, suas ações, suas ideias. Então, é através do desenho, através do faz de conta, através da dramatização que ela vai utilizar dessas expressões simbólicas. Quanto ao desenho, as crianças menores de 4 anos estão mais interessadas em riscar pelo prazer de riscar, em tentar desenhar um círculo concentradamente, fechar esse círculo e fazer riscos ao redor. Eles só vão dar significado ao seu desenho depois que terminam o seu desenho. Em relação à dramatização, os pequenos, ou seja, os menores de 4 anos, estão mais interessados em explorar o mundo à sua volta, testando os objetos, verificando as suas propriedades de peso, de som, de tamanho, de textura, de cor. Ao crescerem um pouco mais, as crianças passam então a utilizar os objetos para a imitação. Começam a observar como os adultos agem diante desses objetos e passam a usar esses objetos de forma convencional, testando as suas funções. Embora tenham evoluído um pouco mais, as crianças ainda não estão prontas para iniciar a pedagogia de projetos. Somente quando a criança passa, então, a utilizar os objetos, não de maneira convencional, mas inventando outras funções para eles, é que se pode dizer que ela tem condições de iniciar a pedagogia de projetos interdisciplinares. Através dessa situação, a criança demonstra que ela já pode simbolizar, ela já pode representar aquilo que ela imagina através das suas ações. Quando, por exemplo, a criança pega e usa um pente, não para pentear o cabelo, mas para fingir que é um microfone cantando, ela então está demonstrando essa capacidade de representação tão utilizada na pedagogia de projetos interdisciplinares. Então, quanto tempo pode durar um projeto? Um projeto pode durar um período de dias e semanas. Tudo vai depender da idade das crianças envolvidas e também do tópico de interesse, a natureza do projeto. Pela complexidade do estudo escolhido pelas crianças e também pela capacidade do professor realimentar o seu interesse, um projeto pode durar semanas e até meses e se prolongar ao longo do ano.
Outros projetos podem ser curtos, durarem poucos dias, serem desencadeados por um acontecimento inesperado ou uma visita de alguém importante. Embora curto, o projeto interdisciplinar pode ser bem aproveitado. Veja a animação. O que podemos observar na animação é que ela representa a alegoria entre o tempo de duração de um projeto e o interesse. À medida que o interesse vai se afastando, o tempo do projeto vai diminuindo, ou seja, ele vai terminando. É importante que quando um projeto vai terminando, haja a sua substituição por outro de outra natureza. Se os projetos interdisciplinares dependem do interesse dos alunos, você deve estar se perguntando como que os projetos interdisciplinares se relacionam com o currículo escolar, aquele currículo prévio com uma instrução programática, com uma grade de conteúdos que precisam ser desenvolvidos até o final do ano letivo. Então agora chegou o momento de sabermos o que é currículo prévio. Confira nas seguintes animações. Esse conteúdo eu já trabalhei. Com esse fizemos uma experiência. Esse outro aqui rendeu vários exercícios. Acho que eu trabalhei toda a listagem de temas do ano. Mas será que os alunos realmente aprenderam? Soma já aprendi, subtração também. Bem, acho que já aprendi tudo. Soma de frações eu ainda não aprendi. Isso quer dizer que o ano ainda não acabou. Vocês puderam observar que no currículo prévio existem dois personagens que se envolvem diretamente com ele. O professor, que se preocupa com os conteúdos que ele ainda tem que desenvolver com seus alunos. E os alunos, que também se preocupam com as aprendizagens que fizeram ao longo do ano. O currículo prévio inclui a grade curricular, os conteúdos previstos para o ano letivo. O ano letivo, em geral, se divide em 3 trimestres. Durante esses 3 trimestres, o professor, o aluno, os pais, a comunidade escolar têm um compromisso mútuo de juntas fazerem com que as crianças possam aproveitar ao máximo a aprendizagem. Para isso, o currículo prévio é desenvolvido através de uma instrução sistemática programada, onde o professor é o especialista. É ele que vai, então, planejar as atividades dentro de uma progressão gradual que vai fazer com que o aluno chegue até a aprendizagem. É na instrução sistemática que o professor vai planejar, dirigir e avaliar, de forma contínua e regular. O que é instrução sistemática programada? A instrução sistemática é a empregada pelo professor para fazer com que as crianças ou alunos vivenciem e sistematizem conhecimentos relativos ao currículo prévio. Lembrando que o currículo prévio também é a expressão das necessidades de aprendizagem da criança para cada fase do seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social e psicomotor. Então, currículo prévio e instrução sistemática programada vão ao encontro das necessidades de aprendizagem para a apropriação cultural do aluno através da escolarização. Já a pedagogia de projetos interdisciplinares vai ao encontro do interesse que a criança tem, o seu interesse de estudo, aquilo que ela estudaria mesmo que o professor não a recompensasse, ou seja, por sua própria conta. Então, como conjugar currículo prévio, instrução sistemática programada e pedagogia de projetos interdisciplinares? Por exemplo, um aluno da 3ª série precisa memorizar a tabuada, precisa entender o seu funcionamento, a sua lógica de funcionamento, mas também tem um interesse particular por futebol. Por que a escola não pode integrar às suas atividades esse interesse através de um estudo sobre o futebol, com entrevistas, com visitas, com exposições, com produção de material pedagógico?
Não se quer que o professor simplesmente substitua as suas práticas correntes e metodologias pedagógicas pela pedagogia de projetos interdisciplinares, mas sim que possa fazer adaptações, adequações, integrando a sua metodologia habitual com os projetos interdisciplinares. No caso da educação infantil, seus ambientes, seus materiais, seu currículo prevê uma série de atividades, atividades relacionadas com o brincar, com o desenhar, com o pintar, com o expressar-se, incluindo a brincadeira de faz de conta, a brincadeira com areia, com argila, com água. Na educação infantil, essas atividades nem sempre estão articuladas entre si por um tema central de interesse. Então, na educação infantil, o seu currículo prévio costuma ser mais flexível, integrando mais facilmente a pedagogia de projetos. É por isso que os projetos interdisciplinares na pré-escola podem fazer parte do currículo e das atividades quase a maior parte do tempo. Mesmo nas séries iniciais do ensino fundamental, com o currículo prévio apertado e com uma instrução sistemática, a gente pode integrar a pedagogia de projetos interdisciplinares. Algumas escolas reservam 2 períodos durante um turno inverso para orientarem projetos interdisciplinares. Outras escolas oferecem a possibilidade do aluno integrar projetos interdisciplinares em disciplinas optativas, facultativa aos alunos. Existem ainda instituições que aproveitam um turno semanal para orientar e acompanhar os projetos interdisciplinares com vistas a um evento importante da escola, como culminância do projeto. Ainda existem aquelas que oferecem oficinas ou clubes de diversas modalidades, abarcando uma gama de interesses onde a criança pode escolher qual atividade vai fazer e desenvolver o seu trabalho. Esses clubes ou oficinas oferecem a possibilidade para as crianças se apresentarem publicamente e também produzirem materiais de sua autoria. Enfim, essas e outras possibilidades de inserirem os projetos interdisciplinares na sua escola podem fazer com que o aluno tenha um desenvolvimento pleno e, com isso, possa também adquirir novas capacidades, empregando essas capacidades na prática. Assim, de uma forma ou de outra, os pesquisadores recomendam que pelo menos 2 vezes ao ano a criança passe por uma experiência de pedagogia de projetos interdisciplinares. Comparando instrução sistemática com projetos interdisciplinares. Vocês estão percebendo que tanto o currículo prévio quanto a instrução sistemática, mas a pedagogia de projetos interdisciplinares não são excludentes? Pelo contrário, eles se completam? No entanto, eles são bem diferentes entre si. Instrução sistemática e trabalho de projetos interdisciplinares. Na instrução sistemática, o aluno vai adquirir capacidades como ler, escrever, calcular, enquanto que nos projetos interdisciplinares ele vai aplicar essas capacidades em contextos significativos. Na instrução sistemática, a motivação do aluno é extrínseca, ou seja, vem de fora. Geralmente, ele vai fazer algum estudo ou para agradar o professor, ou para agradar a família em casa, ou para obter algum tipo de recompensa, uma boa nota, um trabalho bem feito. Nos projetos interdisciplinares, a motivação é intrínseca, ou seja, vem pelo interesse, pelo gosto, pela satisfação, por querer estudar por conta própria. Na instrução sistemática, a atividade é selecionada pelo professor. É ele que pesquisa, planeja, dirige, orienta essa atividade. Já no trabalho de projetos interdisciplinares, a atividade pode ser selecionada pelo aluno, entre muitas opções oferecidas pelo professor. A criança pode escolher entre uma variedade de atividades que o professor oferece. Então, ela vai procurar um nível adequado de desafio
instigada pelo seu próprio interesse. Então vamos para a nossa dica de estudos de hoje. Sugiro que vocês desenvolvam com seus alunos a dinâmica Balança da Vida, do livro Aprender Brincando, de Denise Chapman Weston e Mark Weston. O livro é uma coletânea de atividades de sugestão que você pode aplicar na família, na escola, em outras instituições e em comunidades. Também, complementando a dinâmica, você também pode ler o capítulo 1 do livro O Mundo de Sofia, que se chama A Cartola. O Mundo de Sofia é um livro escrito por John Stein Gardner, da Companhia das Letras. Com essa dinâmica de trabalho, com a leitura do livro Mundo de Sofia, eu desejo para vocês bons estudos.